Oiê! Fizeram a produção de texto? Relembrando sobre essa produção de texto, quem ainda não fez, que na produção da notícia são trocas de dados e sugestões, tá? Vocês podem trocar dados aí em casa, pedir sugestões para a mamãe, né? E quando a gente vai escrever uma notícia, nós devemos ser fiéis aos fatos, tá? É essa fidelidade que pode tornar algumas notícias tão parecidas, mesmo quando escrita por jornalistas diferentes, porque é a realidade. Então a gente tem que ser fiel ao que está acontecendo, fiel ao fato. Por isso que às vezes a gente pega um jornal, né? Tem a notícia, no outro mesmo notícia, outro, porque usa da fidelidade, tá bom? Agora nós faremos a página 63 das atividades complementares. Peguem aí para a professora, página 63 das atividades complementares. É essa página aqui, ó, tá? Para fazer a página 63, a professora precisa ler um texto, Os Dois Monstros, tá? Esse texto, ele só tem no meu manual. Então agora vocês irão ouvir com atenção a leitura que a professora vai fazer sobre o texto, para que vocês possam responder a questão 1, tá? Que é a interpretação, tá? E a professora, depois que ler, vai falar sobre essas questões que vocês irão fazer, certo? Então vamos lá? Os Dois Monstros. Esta história é muito impressionante, porque fala de dois monstros que eu já vi, de verdade, com esses meus olhos que a terra há de comer. Era uma vez uma rua que tinha uma calçada. Quase sempre numa rua tem uma calçada. Aliás, quase sempre numa rua tem uma calçada. Naquela calçada tinha uma árvore, em frente à árvore, uma casa onde morava uma moça. Um dia, a moça estava calmamente varrendo a calçada e não tinha percebido ainda que atrás da árvore tinha um monstro escondido. Era um monstro horrível. Tinha uma carcaça marrom, antenas na cabeça e andava se arrastando com sua barriga, roçando o chão sujo da rua. Eu, particularmente, tenho pavor desse monstro. A moça pobrezinha estava varrendo a calçada, distraída, e ia levando o lixo até perto da árvore, quando avistou aquela figura horrenda. Socorro! Socorro! Uma barata! Socorro! O monstro, que era uma barata, levou um susto e se escondeu debaixo de uma folha de árvore que estava no chão da calçada. A moça pobrezinha entrou em sua casa correndo desesperada. Daí a barata olhou por alto da rua e viu outro monstro. A barata olhou para o alto e viu outro monstro. Era um monstro enorme. Como você deve estar lembrado, a barata tem em si meio centímetro de altura. Que tamanho seria esse monstro que a barata também avistou? Monstro enorme, tinha mais de 1 metro de altura, 2 buracos no meio da cara por onde respirava, cabelos amarelos em cima da cabeça e calçava um par de tênis. O monstro enorme vinha descendo a rua quando viu uma folha no chão da calçada e pisou em cima, esmagando a pobre barata atônita. Daí o monstro enorme olhou para o corpinho que tinha no fim da rua e gritou para as crianças que estavam jogando bola: Oi, turma! Eu também quero jogar!
O monstro enorme para a barata era um menino loiro que se chamava Igor. Moral da história: os monstros são sempre aquelas coisas que assustam a gente, mesmo que sejam pequeninas, como uma barata, ou enormes, como um menino perto de uma barata, certo? Então, nós faremos agora os exercícios da letra A, né? Número 1. Então, a professora fez a leitura. A letra A, ela é a interpretação de texto, né? A letra B, leia a frase abaixo. A moça estava calmamente varrendo a calçada, né? Lá na letra B, você também vai fazer... Não, lá na letra B não é a interpretação de texto. Você vai reescrever as frases, acrescentando os advérbios entre parênteses. Nós já sabemos que nós temos advérbio de tempo, advérbio de lugar, advérbio de modo, né? De tempo, hoje, amanhã, depois, advérbio de lugar, lá, aqui, acolá, né? Advérbio de modo, triste, alegre, tristemente, alegremente, docemente, não é assim? Então, vocês irão reescrever as frases, a seguir acrescentando os advérbios entre parênteses. Lá na letra C, você vai escolher um animal. É uma produção de texto. Essa produção de texto é para ser feita no caderno de português. Para fazer essa atividade complementar, você tem que colocar a data no caderno de português, a página e o número do exercício. Então vamos lá. O que é para fazer nessa produção de texto? Escolha um animal, um lugar, uma criatura que possa provocar muito medo numa pessoa. Você vai criar uma pequena narrativa de terror que revele isso. Escolhe aí alguma coisa que cause medo em alguma pessoa. Você já sabe que quando o medo é muito grande, ele afeta nossos sentidos. Então fique à vontade para exagerar algumas características como força do que dá medo, né? Do tamanho, da aparência do animal ou do lugar ou da criatura escolhida, ok? Então, nós paramos hoje aqui com a produção de texto lá da outra página, que a professora falou que era para produzir um texto jornalístico, e aqui com as atividades complementares. Boa tarefa, façam com letra caprichada. Se não souber escrever, busque no dicionário, tá bom? Um beijo, até amanhã. Tchau!